Hoje vou falar de um tema que é do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi iniciado na semana passada, pelo nosso amigo Paulo. Ele apresentou lá a moral estranha. Então, trata-se de um capítulo importante, pois ainda hoje a gente ainda encontra pessoas que se apegam mais às palavras, muitas vezes erradas, sem buscar o sentido dos textos. A gente se apega só às palavras de Jesus que estão lá no Novo Testamento. E a gente vai ver o risco que a gente corre quando a gente cai nesse caminho. Então, várias vezes a gente já comentou sobre a questão das traduções, mas nesse caso específico desse capítulo, esse é o assunto central. Os textos originais do Novo Testamento foram escritos em grego, registrando as falas e pensamentos de Jesus, que na verdade ele falava em quê? Em hebraico e aramaico. Então vamos lá, já tem uma tradução aqui desde o original. Jesus falava hebraico e o texto foi escrito em grego, porque era a língua que as pessoas que escreviam na época usavam. Então, a primeira língua era a língua do povo, o hebraico. Era o que Jesus falava nativamente. Mas ele também falava a língua dos eruditos, que era o aramaico. Todos os demais textos que existem mundo afora vieram de traduções de manuscritos do grego, copiados de uma cópia para outra cópia, gerando lacunas, omissões e erros. Por isso que estamos tratando desse assunto. E aí, por que a gente precisa entender que essas incorreções vieram sendo propagadas dia a dia, cópia a cópia? Então, se um erro foi cometido em uma determinada cópia, ele vai se agravando. Aqui naquela brincadeira de criança do telefone sem fio. Então, o que a gente precisa se atentar? Porque se a gente pegar uma leitura direta desses textos que estão no Novo Testamento, sem colocar o contexto histórico, ele pode nos levar a interpretações equivocadas do Novo Testamento. Então aqui a gente começa a enxergar que se nos fixarmos em uma palavra escrita, por exemplo, em português, que está no Novo Testamento, o risco é maior ainda, porque já é a tradução da tradução. Então, isso quer dizer, primeira pergunta, vamos ter que estudar grego agora para poder entender? Não precisa. Não precisa. Conheço algumas pessoas que entraram nesse caminho, mas não é necessário. Claro que não. Até o próprio Kardec, ele era professor de várias línguas, Enquanto ele escrevia esse evangelho, ele recorreu a um linguista especialista em grego, justamente para interpretar algumas das passagens que ele disse, eu não entendi. Ou pelo menos está confuso. Então, nesse capítulo, Kardec adverte para o problema da língua e das interpretações equivocadas dos pensamentos de Jesus. Vamos começar pelos textos do Novo Testamento que Kardec selecionou para esse capítulo. Que essa passagem específica dentro do capítulo tem o seguinte título: não vim trazer a paz, mas a espada. Soa até quase como um filme de terror, A gente for olhar assim, é um título sombrio. Bom, vamos lá para o texto no original. No original não, para a tradução em português. Eu li 3 traduções para pegar essa daqui que ficaria um pouco mais agradável aos olhos. Mas vamos lá, aos ouvintes, Não pense que eu vim trazer a paz para a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos da sua casa. Parece um filme de terror mesmo, é algo sombrio. Foi Jesus que disse isso? Foi. Eu vim trazer fogo à terra, e o que desejarei eu, senão que ele se acenda?
Eu, pois, devo ser batizado num batismo e como aguardo para que isso se realize? Vos preocupais que eu vim trazer a paz na terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação, pois de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra seu pai, e a mãe contra a filha, e a filha separada da mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. É grave, a gente fica pensando assim, foi Jesus que disse isso? Vejam a intensidade da violência contida nessas palavras. Jesus, que pregou o amor incondicional, que definiu o caminho de que fora da caridade não há salvação, poderia ter dito estas palavras dessa maneira? As palavras foram mais ou menos essas, mas não exatamente dessa maneira. Esse é o risco da tradução. Então, se tomada aqui ao pé da letra, não, mas Jesus disse isso, ele não falava português. Começa por aí. Então, ele disse uma outra coisa. Então, vamos seguir em frente. Até disse o que está dito aqui, mas não exatamente como está escrito. O grego antigo era uma língua ainda pobre, onde uma palavra possuía muitos significados. Se considerarmos as palavras como corretas, transformaríamos a missão de Jesus numa guerra. Porque ele disse ali que todo mundo vai acabar brigando um contra o outro. O que é completamente oposto a todo o trabalho de Jesus. Sem dúvida, Jesus sabia que a introdução de suas novas ideias provocaria grande resistência. Resistência de todos os que perceberam em suas ideias um inimigo a seus próprios interesses. Toda ideia que ameaça os interesses sofre resistência proporcional ao tamanho do risco que oferece aos seus opositores. E no caso das ideias de Jesus, a oposição foi gigante. Foi muito grande, principalmente aos poderosos da época. Na época de Jesus, suas ideias ameaçavam. Quem eram os poderosos? Eram os fariseus, escribas, os sacerdotes, que eram a classe mais privilegiada da época. E justamente por conta disso, o que eles fizeram? Mataram Jesus. Porém, as ideias de Jesus sobreviveram ao tempo, pois eram realmente verdadeiras e fortes o suficiente para sobreviver à resistência de tantos que tentaram sufocá-las ou mesmo desvirtuar seus significados, como no período da Idade Média. No período da Idade Média especificamente, e mesmo depois, as piores guerras e atrocidades foram praticadas em nome de Jesus. E neste caso, o erro está nas ideias de Jesus? Claro que não. Pois ele condenava formalmente toda a violência. Será que em algum momento Jesus disse, vai por aí matar, torturar, queimar aqueles que não acreditam nas minhas palavras? Ele nunca disse isso. E foi exatamente o que aconteceu na Idade Média e continua acontecendo em alguns lugares, infelizmente. Não. Ele disse exatamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Ele disse mais: quem matar pela espada, morrerá pela espada. Então, de quem é a responsabilidade desses crimes, dessa desorientação? Das pessoas que interpretam equivocadamente e usam as palavras para servir aos seus próprios interesses. Como já comentei também, Jesus previa que iria acontecer. Isso ia acontecer. E mesmo com todas essas distorções, suas ideias ainda continuam puras. E hoje entendemos que foram pessoas que as distorceram em proveito próprio, e não as ideias de Jesus. E principalmente as orientações que nunca são equivocadas. Se você esquecer tudo que tem no Evangelho e se lembrar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente nunca se perde. Não tem como se perder.
Então, qualquer outra coisa que a gente ouça que está em nome de Jesus, que vai contra esses preceitos, está equivocada. Então, quando Jesus diz, não penseis que eu vim trazer a paz, mas a separação, nesse caso desse texto específico, qual é o pensamento de Jesus? Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será usado como pretexto, pois os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Diferente. Não quero. Está indo contra o meu ego, contra as coisas que eu quero. É outra coisa. Então, os irmãos separados por suas crenças desembainharão a espada uns contra os outros. E a separação reinará entre os membros de uma mesma família, quem não tiver a mesma fé. Eu vim lançar fogo sobre a terra para destruir os erros e os preconceitos, assim como se coloca fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio porque se acenda, para que a depuração seja mais rápida, pois desse conflito a verdade sairá vencedora. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. As trevas do fanatismo sucederá à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, dará a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os mais esclarecidos poderão enfim compreender. Ele dará fim à matança entre irmãos que dividem os filhos de um mesmo Deus, cansados enfim de um combate sem solução, que somente acarreta desolação e traz distúrbios ao seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses no tocante a este e a outro mundo. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua paz. Todos virão abrigar-se sob uma mesma bandeira, a caridade. E as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que já vos ensinei. E quem é? É o Espiritismo, é o Consolador prometido, que veio esclarecer o que não foi compreendido e lembrar o que foi esquecido. E o que o Espiritismo veio combater? O orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego. Porém, precisamos ficar atentos sempre, pois ideias retrógradas surgem a todo o momento. Vejam como, por exemplo, a ideia de terra plana, por exemplo. Hoje é impossível conceber, à luz de tanto progresso, que as ciências já realizaram a possibilidade dessa teoria. Então, a gente sempre, Kardec esclarece de maneira muito clara e objetiva, sempre que a religião se distanciar da ciência, tem um equívoco. Então, esse tipo de pessoa que ainda propaga ideias equivocadas dessa maneira, tratam-se de pessoas que se prendem aos interesses que já não cabem mais nesse mundo, que atualmente passa do estágio de provas e sofrimentos para um mundo de regeneração, onde seremos muito mais felizes aqui mesmo na Terra.